Você se considera uma pessoa dependente de Deus? Olhando para sua vida hoje, para sua rotina, você se considera uma pessoa dependente de Deus? Ou você tem sido independente de Deus? Ou você tem sido autossuficiente? E sabe o que realmente vai demonstrar a você mesmo? Não vai demonstrar a mim ou a alguma outra pessoa. O que vai realmente mostrar para você se você é dependente de Deus? Se você ora, se você tem uma vida de oração. E é isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo. Eu quero levar você a refletir sobre como está a tua vida de oração. Quero levar você a refletir se realmente você está sendo dependente de Deus. Nós só somos realmente dependentes de Deus quando nós temos uma vida de oração. Eu quero que você pare e reflita junto comigo. Quando nós somos dependentes de alguém, por exemplo, quando nós somos dependentes dos nossos pais, o que a gente faz? A gente sempre tende a ir aos nossos pais, pedir autorização por alguma coisa, ou a gente vai aos nossos pais para pedir um conselho. Pai, o que o senhor acha? Pai ou mãe, né? O que o senhor me direciona em relação a essa situação? Ali a gente tem uma dependência deles, a gente está mostrando que nós somos dependentes deles. E é assim com Deus também, é assim com o nosso Pai Celestial também. Quando nós não vamos até a Deus, falar com Ele, pedir orientação a Ele, porque a oração é isso, a oração é uma conversa. A oração a Deus é a gente falar aquilo que está no nosso coração, é pedir para Deus um conselho, é pedir para que Deus nos oriente, nos guie em alguma situação, em algo que nós vamos enfrentar ali na frente, para Deus nos direcionar em relação a algo que nós estamos passando. Então, quando nós vamos ali a Deus, apresentando essas questões, pedindo um conselho, pedindo que Ele nos guie, apresentando a Ele uma determinada situação, isso está mostrando que nós somos dependentes deles. Mas normalmente o que nós fazemos? Nós, porque eu me incluo nisso, né? Eu até quero abrir esse parêntese aqui, que normalmente quando a gente vê alguém, né, trazendo um vídeo, falando uma palavra, compartilhando uma palavra, trazendo um ensinamento, muitas vezes temos a impressão de que aquela pessoa é perfeita, que aquela pessoa tem uma vida perfeita de oração, que aquela pessoa tem uma vida perfeita com Deus, e não é. Então, quando eu trago algum tema aqui para vocês, quando a gente conversa sobre algum tema aqui, e hoje a gente está falando sobre a dependência de Deus em oração, isso primeiro me exortou, isso primeiro falou ao meu coração. Então, o que eu tô falando aqui com vocês é nós, né? Quando nós não oramos a Deus, nós estamos mostrando para Deus que nós não dependemos dele, que nós somos autossuficientes. E muitas vezes a gente está agindo dessa forma, de forma assim, inconsciente. Às vezes a gente não está sóbrio em relação a essa questão, em relação à dependência de Deus em oração. Às vezes a gente tá tão assim com a nossa vida corrida, a gente tá só preocupado com as coisas deste mundo. A gente não para pensar, poxa, eu não estou dependendo de Deus, eu estou sendo independente de Deus, eu estou sendo autossuficiente porque eu estou vivendo a minha vida e não estou indo a Deus buscar um conselho, buscar uma direção, buscar uma orientação. E muitas vezes a gente só vai até a Deus buscar direcionamento quando a gente já tomou uma decisão e viu que aquela decisão foi errada, ou vamos dizer, quando a gente já tomou os pés pelas mãos, quando a gente já colocou a carroça na frente dos bois, né? Quando a gente já foi lá na nossa impulsividade carnal e já tomamos uma decisão, Vamos dar um exemplo. Eu já assinei o contrato. Eu já fui lá e já comprei aquilo que eu não podia, não precisava comprar, não precisava gastar. E aí a gente só vai a Deus quando a gente já tomou a decisão e viu que foi ali uma cagada. Fala bem a verdade. Desculpa o palavreado, gente. Mas a gente já fez a cagada, a gente só vai a Deus depois que a gente já viu que o negócio tá feio. E aí a gente vai buscar a Deus para Deus corrigir o erro que nós cometemos. A gente vai até a Deus para que Deus, Senhor, me socorre.
Senhor, me ajuda nessa situação, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tomei uma decisão errada e, Senhor, agora eu não sei o que fazer. Se a gente tivesse ido aos pés do Senhor antes de tomarmos a decisão, sabe uma coisa que eu tenho ouvido muito e trago isso pra mim? Se a gente tá prestes a tomar uma decisão, só que essa decisão tá sendo algo pressionado, algo ali forçado, Deus não tá nisso. Deus não tá nisso. A gente tem que tomar uma decisão quando houver paz em nosso coração, debaixo de direcionamento do Senhor. Então, nós não podemos tomar uma decisão por impulso. E é o que a gente mais faz. Eu mesma, por exemplo, faço isso muito. Eu sempre fiz isso. Mas depois que eu conheci Jesus, eu comecei, a entender. O Espírito Santo tem me ensinado, o Espírito Santo trouxe essa convicção a mim que não é dessa forma, que agora eu tenho um pai para me guiar, que agora eu tenho um pai para me direcionar. E eu sou dependente dele, eu preciso ser dependente dele, porque senão eu sempre vou errar. Eu sempre vou tomar uma decisão no impulso, na força, do nosso braço, sendo que Deus, gente, assim, sabe uma percepção que eu tenho assim de Deus, do Espírito Santo? É que ele é tão leve, ele é tão assim calmo, ele é tão assim cheio de suavidade, de plenitude. E a gente não pode agir debaixo de algo forçado. Ai, tudo rápido, tudo acelerado, tudo pra ontem. Não, a gente não pode agir dessa forma. E Deus, por quê? Porque às vezes Deus demora tanto, na nossa visão carnal, que Deus demora tanto em cumprir uma promessa. Deus demora tanto dar aquilo que Ele nos prometeu. A gente fica pensando, mas pra que esperar tanto, Porque, meu Deus, Senhor, Jesus tá voltando e aí Jesus vai chegar, Jesus vai ter voltado e o Senhor vai ter cumprido a promessa da minha vida. Às vezes a gente pensa isso, Mas não é necessário. Deus, a gente lendo a palavra do Senhor e vendo ali as histórias, as histórias reais, dos servos do Senhor que precisaram esperar. Hoje mesmo, no culto que eu fui hoje de manhã, foi falado sobre Davi, sobre Davi ter sido ungido rei. Davi, ele foi ungido rei e ele esperou, ele não se tornou rei quando ele foi ungido rei. Isso que gente, a história de Davi nos traz assim uma perseverança e a história de Davi nos ensina a esperar e confiar no Senhor. Como muitas outras, mas eu quero trazer o exemplo de Davi. Davi, ele foi ungido rei. Depois dele ter sido ungido rei, ele passou por muitos processos até realmente ele se tornar rei. Olha que tremendo. E todo esse processo que ele precisou passar, que ele precisou esperar, houve um trabalhar de Deus na vida dele. Houve um preparo, Deus estava preparando ele, Deus estava moldando ele, Deus estava ensinando ele, Deus estava fazendo ele um homem forte, um homem guerreiro, porque o Davi, ele era um homem de batalha, e Deus estava trabalhando, moldando o coração dele, ensinando ele para que quando ele se tornasse rei, ele fizesse a vontade do Senhor, ele estivesse debaixo do direcionamento de Deus, que ele fosse dependente, totalmente dependente de Deus, sabe? E para que ele não cometesse tantos erros, mas mesmo assim ele cometeu, como a gente sabe, da história do adultério, dele ter se envolvido com Betseba, mulher do teu soldado lá, e ainda assim ele cometeu, mas Deus trabalhou tanto na vida dele que ele tinha um coração quebrantado, um coração cheio de arrependimento, e ele se arrependeu. Então todo o processo que a gente precisa esperar em Deus
é porque Ele está trabalhando na nossa vida, sabe? E Davi também nos mostra o quanto que ele era dependente de Deus, nos traz esse exemplo de dependência de Deus, né? Davi nos mostra que ele era dependente de Deus, porque tudo que ele ia fazer, a gente pode ver que sempre quando ele ia enfrentar uma batalha, tem uma passagem, eu não acho que está em 1 Samuel, que houve um sequestro, enquanto eles estavam na batalha, lutando. Vou falar do meu jeito, mas eu vou colocar aqui a passagem abaixo para você também estar lendo depois, para você ver detalhadamente. Mas eu vou estar falando do meu jeito, de uma forma resumida. Eles estavam numa batalha e quando eles voltaram para o acampamento deles, para o lugar que eles estavam, tinha sido invadida por inimigos, né? E roubaram as coisas deles, os espólios, roubaram ouro, roupa, tudo. E levaram também com eles, cativo, as esposas deles e os filhos deles. E com isso, Davi ficou muito mal, ficou desesperado. E o povo também ficou desesperado. E o povo estava culpando Davi, né? O povo estava ali julgando Davi por toda essa situação. E Davi ali naquela situação, o que ele fez? Ele não murmurou, ele não foi debater, ele não foi bater de frente porque a Bíblia não mostra, então provavelmente Davi, ele não foi bater de frente ali com o pessoal dele, com os outros homens, né, que também levaram as esposas deles, os filhos dele, roubaram as coisas deles. Então Davi, ele não foi ali bater de frente, ele não foi ali, né, aumentar mais aquela situação, gerar mais conflito naquela situação. O que Davi fez? Davi foi até o Senhor, mostrando a dependência dele de Deus. Naquela situação, né? Davi foi até o Senhor e falou: Senhor, devemos ir até lá, buscar as nossas esposas, lutar, né, pelas nossas esposas e pelas coisas nossas que foram roubadas. E Davi falou: sim, vai que você vai ter vitória. Olha que maravilha. Sabe, Davi era um homem totalmente dependente de Deus. Ele sempre ia até o Senhor buscando direção para tudo que ele ia fazer. Então é um exemplo assim maravilhoso da gente trazer para nossa vida. Porque quando a gente não ora, quando a gente não tem uma vida de intimidade, uma vida junto com Deus, uma vida de dependência de Deus, está querendo dizer, quando nós não temos, é como se a gente dissesse assim para Deus: eu não pedi a sua opinião, eu não quero saber o que o senhor pensa. A gente sempre às vezes fala isso para alguma outra pessoa que vem dar palpite na nossa vida. A gente fala: você não tem nada a ver com a minha vida, eu não pedi sua opinião. A gente não faz isso? A gente faz isso com pessoas que a gente não depende delas normalmente, né? Não, eu não pedi sua opinião, não quero saber qual que é a sua opinião sobre isso. Eu te pedi sua opinião, por acaso? E normalmente a gente está agindo dessa forma com Deus, sem falar, mas pelas nossas atitudes. Porque a gente não tem uma vida de oração. Porque a gente não dedica tempo com Deus, né? Quando eu tenho entendido que a vida de oração é você estar ali, você tirar um tempo de qualidade com o Senhor. É como se você tirasse um tempo de qualidade com alguém que você ama, com o seu marido, com a sua esposa. Você tirasse ali um tempo de qualidade, ó. Esse dia aqui, esse horário aqui é o dia que eu estou com o meu esposo, que a gente tira pra gente fazer uma refeição gostosa, pra gente assistir uma série, pra gente assistir um filme, ou pra gente passear, jantar fora. Esse é meu tempo de qualidade com o meu marido, com a minha esposa, com a minha família, com alguém que eu amo. E é assim que nós temos que fazer com Deus, o nosso Pai, que Ele é a prioridade na nossa vida. Até mais, Deus deve ser mais priorizado em nossa vida do que os nossos filhos, os nossos cônjuges. Deus deve estar em primeiro lugar. Então, por isso que antes de termos o nosso tempo de qualidade com a nossa família, a gente tem que ter o nosso tempo de qualidade com Deus. E você precisa entender que esse tempo de qualidade com Deus vai depender de todo o resto da nossa vida, de todas as outras áreas da nossa vida. Ou seja, se eu tenho
se eu estou cheia de Deus, se eu estou cheia do Espírito Santo, e a gente só fica cheio de Deus, fica cheio do Espírito Santo quando a gente passa tempo com Deus. Você é reflexo da pessoa que você mais convive com ela. Se você convive mais com Deus, você vai refletir mais a Deus na vida das pessoas. Se você convive mais com Deus, você vai ser cheio de Deus e você vai exalar o aroma do Senhor na vida das pessoas, principalmente das pessoas que você ama, sabe? Então, se você tá cheio de Deus, você vai ter leveza nas outras áreas da tua vida. Você vai ter direcionamento do Senhor para ter um direcionamento sobre a tua vida, sobre o seu dia a dia, sobre o seu trabalho, sobre suas finanças, sobre os seus relacionamentos. Ali, esse tempo de qualidade com o Senhor vai demandar todas as outras áreas da tua vida. Porque ali no seu tempo com Deus, você vai papear com Deus sobre todas as áreas da tua vida. Senhor, Pai, o Senhor está vendo a situação, minha situação financeira. Pai, me dá uma estratégia, me dá um direcionamento. Pai, me ajuda a administrar as minhas finanças. Pai, me ajude a ter domínio próprio, a não gastar, a zelar, a cuidar bem do dinheiro que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Essa tem sido uma das minhas orações a Deus. Senhor, me ajude a ter controle, sabe? Porque entra dinheiro na minha conta, gente, eu não vejo dinheiro na minha conta. E eu tenho falado, Senhor, isso não tá certo. Me ajude a administrar minhas finanças. Então, ali no seu tempo com Deus que vai direcionar, que vai te ajudar nas outras áreas da tua vida. Senhor, me ajude a estudar por um concurso, a estudar para essa prova que eu sei que está muito difícil, eu não estou conseguindo ter tempo para estudar, a minha mente está vagueando, não estou conseguindo me concentrar nos estudos. Espírito Santo, me ajuda. Ali no tempo com Deus, você vai falar sobre essa questão e Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. Isso está mostrando que você tem dependência de Deus. Quando não oramos, mostra a Deus que nós somos autossuficientes. Sabe, isso é tão sério, tão sério. Eu conversando aqui com você agora sobre isso, traz ainda mais uma reflexão dentro de mim, mais ainda trazendo isso como mais importante ainda na minha vida. E eu espero que você também esteja refletindo sobre isso. Nossa, Jéssica, realmente, espero que o Espírito Santo tenha ministrado, eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração também, de você ser dependente, totalmente dependente de Deus, de você depender totalmente de Deus na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Outra pessoa muito importante da Bíblia que eu quero trazer como um exemplo de dependência de Deus é Jesus. Jesus foi o que mais dependeu de Deus. O quanto que a gente vê nas passagens ali em Mateus, Lucas, João, Jesus se retirando o tempo todo para orar nas madrugadas, se afastando da multidão para orar, sabe? E aí a gente vê em algumas histórias ali que você vê quando Deus, falando que Deus voltou de um tempo de oração com Deus, aí nessa volta ele vai para tal lugar, né? Porque então a gente vê que ali no tempo de oração que ele estava com Deus, Deus direcionou ele. Você vai para tal cidade, lá você vai pregar, lá você vai falar tal palavra, né? E ali na dependência, ali no momento dele com Deus, eu creio que Deus trazia para Jesus, que Deus mostrava, Deus falava para Jesus tudo que ele tinha que falar, né? Com certeza, Deus falava para Jesus tudo que ele tinha que falar, as palavras que ele tinha que falar, as coisas que ele precisava fazer, direcionava Deus em relação às cidades que ele ia, locais que ele precisava estar, tudo debaixo da orientação, da vontade de Deus, tudo guiado por Deus. Então Jesus nos mostra o quanto que nós precisamos ser dependentes de Deus. Jesus nos dá, o que Jesus ensinou? Qual foi a principal coisa, a principal disciplina que Jesus ensinou? Jesus não ensinou a pregar.
Jesus não ensinou a fazer vídeo aqui na internet. O que Jesus ensinou foi orar, que está lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Foi o que Jesus ensinou para nós, sabe? É uma disciplina primordial que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. É oração, é palavra, é jejum. Não tem como você dizer que é cristão se você não pratica essas 3 disciplinas na tua vida. E a adoração também. 4 disciplinas. A adoração. Palavra, oração, jejum e a adoração. Cristão, você que tem Jesus, você que tem conhecimento da verdade, você sabe que você precisa colocar em prática essas 4 disciplinas na tua vida. E essas disciplinas você executa elas, você pratica elas no teu tempo com Deus. E precisam ser praticadas continuamente, diariamente na nossa vida, né? O jejum, no caso, constantemente, esporadicamente, você se organiza os seus jejuns, né? Você não vai jejuar todo dia, mas é um jejum uma vez na semana, é um jejum a cada 15 dias. Eu jejuo, por exemplo, uma vez por semana, toda quarta-feira, o jejum de 24 horas. E aí eu me organizo, me programo para fazer também jejuns prolongados, jejum de Daniel, jejum de 7 dias, jejum de 3 dias, esses mais prolongados eu programo eles para uma data prévia, né? Agora, o dia 24 horas, toda semana eu busco estar fazendo. Acontece algumas semanas eu não consegui, mas eu já tenho colocado como disciplina ali para toda semana eu fazer esse jejum de 24 horas, ou de 12, ou de 18, o máximo que eu ia conseguindo, sabe? Mas é uma disciplina que você precisa estar colocando em prática constantemente na tua vida. E a oração, a palavra, a adoração, né, também deve ser uma disciplina de você colocar em prática diariamente na nossa vida. Primeiro, se possível, uma primícia, né? Se possível, nosso primeiro momento da manhã com Deus, porque ali, no primeiro momento da manhã com Deus, vai te direcionar para o restante, para começar o teu dia. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje, neste dia que o Senhor preparou? Eu sempre falo para o Espírito Santo, me ajude a viver este dia conforme aquilo que o Senhor já escreveu para mim. Porque o Senhor já escreveu todos os nossos dias, como nós vemos lá em Salmo 139, né? Que antes mesmo de Deus nos tecer no ventre de nossa mãe, Ele já havia escrito no livro dele todos os nossos dias. Então, cada amanhecer nós temos, Deus já tem determinado ali o que a gente vai viver. E o que vai fazer a gente viver aquilo que Deus escreveu? É a gente ir lá, estar na dependência de Deus. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor já preparou para mim, aquilo que o Senhor já escreveu para mim, porque eu sei que é perfeito. É muito melhor do que as minhas escolhas, é muito melhor do que as minhas decisões. Amém? Espero muito que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração através dessa conversa nossa, porque só de eu estar falando aqui com vocês falou profundamente comigo. E espero que esse vídeo, né, possa te despertar, se você não tem uma vida de dependência de Deus, uma vida de oração, que o Espírito Santo venha te ajudar, sabe? Ore pela tua vida de oração. Jéssica, eu não tô conseguindo orar. Ore pela tua vida de oração, como eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Então, como ter uma vida de oração? Simples, você tem que começar orando. É orando que você vai ter uma vida de oração. É você começar orando pela tua vida de oração. Vai até o Senhor e fala: Senhor, eu dependo de Ti. Sozinha eu não consigo ter um tempo de qualidade com o Senhor. Pai, sozinha eu não consigo orar. Abrir o teu coração e falar: Senhor, eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo priorizar. Porque é simples, é questão de prioridade. Se a gente não está tendo tempo com Deus, é porque a gente não está priorizando Deus na nossa vida. Ah, não, Jéssica, mas você fala assim porque você trabalha na internet, você não trabalha fora, você ainda não tem filhos. Gente, eu já trabalhei de CLT, eu sei como que é corrido. Eu ainda não tenho filhos, mas é uma das coisas que eu falo pro Senhor. Senhor, eu fico pensando como que vai ser quando o Senhor me abençoar com o filho. Como vai ser
Pai, eu não quero deixar de priorizar o meu tempo com o Senhor, eu não quero deixar de ter uma qualidade com o Senhor. Eu peço, antes mesmo de eu não ter filho, eu já peço pro Senhor ajuda para quando esse dia chegar, para eu não deixar de ter, porque para eu ser uma boa mãe, para eu conseguir administrar minha casa, para eu conseguir cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, tudo isso vai depender do meu tempo de qualidade com o Senhor. Então, quando a gente entende isso, uma chavinha virou na cabeça. Quando você entende isso, você começa a priorizar o seu tempo com Deus. Eu só vou conseguir ser uma boa mãe se eu tiver tempo com Deus. Eu só vou conseguir ser uma boa esposa, um bom esposo, se eu tiver tempo com Deus. Se eu estiver cheia de Deus, se eu tiver intimidade com Deus, eu vou só conseguir ser uma boa dona do lar se eu tiver tempo com Deus. Eu só vou conseguir ser uma boa funcionária se eu tiver tempo com Deus. Eu vou conseguir ser um bom empresário se eu tiver tempo com Deus. Toda a área da tua vida vai demandar partir do seu secreto com Deus. Então, quando você entende isso, você começa a priorizar o seu tempo com Deus. Você começa a depender de Deus para tudo na tua vida. Amém? E é isso, chegamos ao final de mais uma conversa. É uma honra ter você aqui. É muito delicioso, muito maravilhoso conversar com vocês, ter essa conversa, compartilhar isso, a gente interagir. E eu quero que você deixe no comentário se você tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de dependência de Deus, com base no que a gente conversou aqui, e você refletindo, que conclusão que você chegou, né? Com base na primeira pergunta que eu fiz. Você acha que você é dependente de Deus? Você se considera uma pessoa dependente de Deus? Né? Então comenta aqui, deixa nos comentários pra gente conversar ali nos comentários, pra gente interagir nos comentários. E se você está aqui a primeira vez, ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Aqui eu compartilho, a gente tem uma conversa aqui toda semana. E ative o sininho, porque você ativando o sininho, eu postando o vídeo, você vai receber notificação e você já vai ter acesso ao vídeo em primeira mão. Muito obrigada por ter ficado até o final comigo. Deus abençoe poderosamente a tua casa, a tua família, os teus negócios, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo.